Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Observadores. Edição da UMA com o Miguel Videira. O secretário-geral da Federação Nacional da Educação, a FNE, desafiou o Governo e o Júri Nacional de Exames a esclarecerem a afirmação de que não há professores disponíveis para concluir a classificação dos exames nacionais. Foi o que disse esta manhã o ministro Fernando Alexandre, que fala no risco das pautas não serem afixadas amanhã, confrontado com a falta de disponibilidade dos docentes para fazerem a correção dos exames. Pedro Barreiros, do Sindicato de Professores FNE, pede esclarecimentos. Eu não vou desmentir as afirmações do Sr. Ministro da Educação. Aquilo que importa esclarecer é perceber o porquê, quais os motivos pelo qual o Sr. Ministro faz essa afirmação. Conforme eu disse, o número de professores que foram indicados pelas escolas foram os suficientes para dar resposta a essa necessidade. Se o Sr. Ministro diz que o Júri Nacional de Exames confirma ou afirma que está a ser difícil, importa perceber quais os motivos que são alegados para que o Júri Nacional de Exames passe essa informação ao Sr. Ministro da Educação. O pedido de esclarecimento da FNE, esta hora é a FENPROF que reage em conferência de imprensa às declarações do Ministro da Educação. Já vamos saber o que disse o secretário-geral do sindicato mais representativo dos professores. Mas antes, João, as declarações de Fernando Alexandre. O titular da pasta da Educação admite que há o risco das notas dos exames nacionais não serem divulgadas amanhã. Enquanto eu não tiver as provas todas corrigidas, claro que há riscos, é óbvio. Há um calendário definido, à hora, todos os processos estão definidos, o processo tecnológico está testado. E por isso agora o que nós precisamos é de fechar a correção das provas. Já não falta muito, 99,3% das respostas já foram corrigidas. Em alguns casos, a percentagem até é superior. Por exemplo, na prova de Físico-Química, nós temos neste momento 99,9% das respostas corrigidas. O que é que isso quer dizer? Que faltam 373 respostas para esta prova ficar fechada. 373 respostas. É muito difícil a sociedade portuguesa, os alunos, as famílias perceberem que uma prova não vai ter os resultados publicados porque há 373 respostas por corrigir, quando já foram corrigidas cerca de 30 mil. Mas é esse o risco, tendo em conta que faltam professores para corrigir o que falta? De acordo com o Júri Nacional de Exames, está a ser difícil conseguir trazer mais professores classificadores para apoiarem. E aquilo que eu vos estou a dizer é, em português e matemática, os números ainda são um bocadinho elevados, mas penso que temos todas as condições para amanhã termos este problema resolvido. Mas temos várias provas, por exemplo, Biologia e Geologia. Uma prova também com muitos alunos, grande, nós temos 99,7% das respostas corrigidas. Faltam 584 respostas. Face ao diagnóstico, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, faz um apelo público. O apelo que eu deixo aqui é a todos os professores, agradecendo mais uma vez todo o esforço que fizeram, ainda por cima num contexto de perturbação, em que houve muita coisa que não correu bem, estão disponíveis por causa das baixas, que possam de facto ajudar nesta fase final a resolver um problema que não é do Ministro, é um problema do sistema educativo. O sistema educativo tem que conseguir responder àquilo que os alunos esperam, àquilo que as famílias esperam. A declaração do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, esta manhã com este apelo para que os professores ajudem a concluir a correção dos exames nacionais a tempo da divulgação das pautas. Amanhã foi esse o prazo fixado pelo Ministério da Educação. É a nossa convidada desta edição da 1 da tarde, Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Cristina Mota, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Não estão os professores disponíveis para ajudarem à concretização deste processo de avaliação? Boa tarde, agradeço o convite para estar aqui convosco. As pessoas estão disponíveis. Aliás, ouvimos agora um apelo do Sr. Ministro da Educação a apelar à ajuda dos professores. Os professores é que apelam à ajuda das condições para conseguirem concluir o seu trabalho. Portanto, lembro, inclusive, que neste momento nós temos ainda professores que não conseguem sequer aceder à plataforma para a classificação dos itens que lhes foram atribuídos nas últimas horas e, portanto, não se trata
unicamente de uma questão de falta de classificadores nesta fase do processo. Mas esse é um problema. Mas esse é um problema, a falta de classificadores. Ou seja, há professores que estão a recusar juntarem-se a este trabalho de classificação dos exames? Há professores que estão a recusar, sim. Portanto, não e todos, porquê? mas porque as condições que lhe estão a ser dadas para a conclusão colocam em causa o rigor e o seu profissionalismo, algo de que não abdicam. Portanto, quando se pede a um classificador para que no espaço de 2 ou 3 horas classifique 100 itens, ele não o vai conseguir fazer com o rigor e o profissionalismo que caracteriza os professores, principalmente na avaliação externa, quando estamos a falar do futuro de muitos jovens. Portanto, nessa situação, sim, temos alguns colegas que efetivamente recusaram classificar com estas condições. Acreditamos que se, por exemplo, fosse fixada uma data posterior, portanto, a 24 horas para a conclusão dos itens, acredito que teríamos mais professores disponíveis para esta fase. Lembro também... Acha que é o mais ajuizado? Acha que é o mais ajuizado fixar um novo prazo para a divulgação das pautas? É o mais prudente, acima de tudo, não é? Portanto, seria o mais rigoroso. A Ministra da Escola Pública tem alertado desde o primeiro momento em que nos deparámos com todos os constrangimentos a serem reportados, que entendíamos que a segunda fase deveria ser adiada para o mês de setembro, para que a primeira fase não estivesse sob pressão no que diz respeito à fixação dos resultados. Neste momento existem 2 variáveis que estão a contribuir para essa pressão. O início da segunda fase na terça-feira e também a pressão do contexto político relativamente à figura política de Fernando Alexandre para termos pautas no dia da manhã. Nós entendíamos que o mais prudente seria adiarmos o prazo da fixação das pautas, adiarmos o prazo da segunda fase e adiarmos, portanto, até mesmo o calendário de acesso ao ensino superior para que esta primeira fase concluísse de forma, não digo tranquila, isso já vai ser impossível, mas de uma forma menos prejudicial a todo o processo. Cristina Mota, significa que não há condições para concluir a correção dos exames nacionais a tempo de amanhã serem divulgadas as pautas? Este apelo do Ministro da Educação, tendo em conta aquilo que aqui nos disse, é inevitável, vai cair em saco roto? Enquanto nós não tivermos as condições da plataforma para que os professores que aceitam efetivamente concluir a classificação até mesmo nestas condições o poderem fazer, nós não vamos conseguir a conclusão, de facto. Aliás, alguns dos professores que estão neste momento a aceder, os que conseguem aceder à plataforma, deparam-se com itens com os mesmos problemas anteriormente reportados. Temos inclusive um colega que nos diz ter um item com 2 folhas em que a caligrafia não corresponde. Continuamos a ter colegas que referem que têm itens com a ausência de folhas de continuação. Portanto, são todos elementos que nos levam a entender que não há condições para termos a fixação das pautas amanhã, pelo menos a todas as disciplinas. Acreditamos que vão surgir pautas amanhã. Mas não todas as disciplinas? Não todas. Português e matemática já tínhamos efetivamente dado conta do número de itens que ainda está por concluir. Há pouco Fernando Alexandre deu-nos números em concreto, esperemos que tenha acertado nestes, portanto, números não costuma ser algo que Fernando Alexandre domine, mas pronto, tendo em conta que são percentagens já muito residuais, acreditamos que poderá neste contexto estar certo. Ainda que, lembro que alguns dos itens têm de ser classificados segunda e terceira vez, portanto são sempre números, olha, usando uma expressão de Mariana Carvalho, que também deveria estar a opinar neste momento, são números voláteis. Cristina Mota, só para esclarecer, não tenho memória se fixou alguma data, sugere que devia ser adiada a divulgação das pautas para quando? Segunda-feira, terça? Para já, começar, desde logo, tirar a pressão da segunda fase, esta passar de imediato para setembro. Depois, o calendário de acesso ao ensino superior, desde já, alterar para incluir o período da reapreciação da primeira fase dentro do período em que vai ter lugar, portanto, o concurso. E agora, no que diz respeito à fixação das pautas, precisamos de ter outros elementos para indicar um número, não é? Nós não sabemos as condicionantes, Fernando Alexandre deu-nos agora alguns números, mas tendo em conta se os números se mantiverem aqueles que foram indicados, acreditamos que entre segunda e terça-feira, certamente os professores teriam condições para concluir este número indicado agora por Fernando Alexandre de itens por classificar. Cristina Mota, muito obrigado pela sua presença nesta edição da 1 da tarde, Presidente da Missão Escola
escola pública, sugerindo que o Governo deveria determinar um novo adiamento do prazo para a divulgação das notas dos exames nacionais. Sugere também uma recalendarização da segunda fase de exames nacionais e, consequentemente, do acesso ao ensino superior. Ficámos, João, sem tempo para escutar o que disseram os representantes dos diferentes partidos com assento parlamentar. Haveremos de fazê-lo na edição das 2 da tarde. Ou até à 1h30, não é, Vida? Até já. Se tivermos tempo para isso.